Boa noite, meu nome é Luzia Bertazzo e hoje eu estarei falando um pouco sobre saúde mental. Já estamos no final de janeiro e é o mês Janeiro Branco, que é um mês dedicado à saúde mental. Nesse mês, todos os profissionais, todas as pessoas tentam se voltar para essa área da saúde mental, porque é fundamental na vida do ser humano. A saúde mental, ela não pode ser confundida com doença mental. A saúde mental é você estar bem consigo, conseguir lidar com as adversidades, com os estresses, com a vida, com as pessoas, e é o bem-estar geral. Vou iniciar falando um pouco do que é importante e do que é necessário. Então, o importante é cada dia a gente parar e ver o que eu posso fazer para estar bem. Se tem algo, questionar. Tem algo que não está bem em mim? Tem algo que não está legal? Então vamos ver, parar e enfrentar. Ficar diante desta dificuldade consigo própria e enfrentar, vendo que forma vai resolver. Muitas vezes o que acontece é que se fica repetindo aqueles determinados comportamentos, mas não se resolve. Não se dedica exatamente a enfrentar vendo a causa do problema. Que o comportamento repetitivo, ele só é um foco para externalizar o que o corpo está falando que não está bem. Mas algo internamente precisa ser resolvido, que é a causa. Então, internamente, parando e olhando para os problemas, você aos pouquinhos vai tentar entrar em paz, em equilíbrio consigo próprio. Se não conseguir, tem que se procurar a ajuda de um profissional. O que é importante, como eu havia dito, é todo dia parar e se voltar para si próprio. É se gostar, é ver o que não está legal. Não esperar o necessário. O necessário é quando já não se dá para esperar. É algo urgente, tem que ser resolvido. Então, o que eu quero dizer é quanto mais se arrasta, mais se leva um problema, mais vai acentuando esse problema. Mais vai ficando difícil de se resolver e mais vai existindo a fuga, as dificuldades. Então, chega uma hora que o ser humano vai perceber que ele tem limites e esses limites precisam ser respeitados. E quando se percebe que é possível permanecer naquela situação e lidar e ficar bem, aí tudo bem, você vai entrar num diálogo, vai entrar numa conversa, se for num relacionamento interpessoal, pode ser familiar, social, afetivo, em todas as áreas. Se não estiver bem, tentar essa comunicação, tentar ter esse grau de empatia, de se colocar no lugar do outro e tentar entender. Mas à medida que você já está no limite, fica difícil, porque muito se fala em crise. Crise por quê? Porque a crise é aquele conflito, aquela dificuldade que se esperou, que não conseguiu lidar e que está ali. Muitas vezes existe até num relacionamento um grau de apatia, um grau de distanciamento, mesmo dentro do ambiente, mesmo estando participando
do convívio. Mesmo assim, existe dificuldades que levam a pessoa a ter esse afastamento, porque não conseguiu lidar por longo tempo. E aí se torna um relacionamento disfuncional. Porque o relacionamento, quando ele é funcional, tudo ocorre bem. Mesmo diante das adversidades, mesmo diante das estresses, de tudo que a gente passa, é possível se deparar com essas dificuldades e ir vencendo aos poucos. Ao passo que quando a pessoa não está bem, vai ser dificilmente ela encarar e resolver, dizendo, não, eu consigo, está tudo bem. À medida que você vai enfrentando, é possível, mas à medida que você já permaneceu por um longo tempo com esses comportamentos repetitivos, vai se dificultando. Então, muitas vezes, se precisa da ajuda de um profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, de um profissional da saúde, ou a pessoa entrar em contato consigo, ter o autoconhecimento e resolver o problema. Se o problema for dizer um não, dizer não. Se o problema for dizer sim, é dizer sim. E se o problema é ter uma atitude, uma mudança, ela precisa de atitude. Não adianta eu ficar falando e não ter uma atitude.